Olá, amigos da TV O Impacto, estamos de volta. Eu quero cumprimentar a todos novamente, agradecer aí a todos que nos acompanham e sempre pedindo, né, aquela mãozinha aí para você indicar aos seus amigos, aos familiares, aos seus grupos e compartilhar também nosso trabalho aqui na TV O Impacto. Hoje eu estou recebendo aqui a visita faço questão de, na íntegra aqui, fazer a apresentação do Ciro Brito, que é ativista de direitos humanos e educador popular, é advogado, mestre em desenvolvimento sustentável e professor da UNAM. Então eu fiz questão de tirar aqui do seu perfil, né, todos esses dados, para que a gente possa então apresentar ao nosso internauta o nosso convidado de hoje. Ciro, bem-vindo aqui à TV O Impacto, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Oswaldo. É um prazer também estar aqui na TV Impacto, conhecendo o estúdio dessa vez. A gente já teve aqui um outro momento, convidando para o seminário Olhar Já, né? Uma oportunidade enquanto presidente do ITA. E aí é uma alegria estar aqui e conhecê-lo pessoalmente também, um homem que eu admiro muito pela trajetória e pela informação que traz, né, aos nossos lares aqui em Santarém. Porque a gente agradece aí e com certeza isso serve de incentivo para a gente continuar na nossa luta. Nosso assunto hoje, Ciro, é racismo. É um assunto que sempre está em evidência, porque o racismo, ele embola aí com preconceito, né, discriminação, e aí surgem os crimes, as injúrias, enfim. É um tema realmente que é muito interessante a gente conversar. E vamos focar um pouco mais aqui nessa conversa com você, que é especialista no assunto, mas em nossa região, mas é claro também extensivo ao nosso país, que infelizmente, como no mundo todo, ainda tem muito desse preconceito, desse racismo, né? Então a gente tem que cada vez mais debater, levar, discutir para a gente acabar com isso, que não é admissível, né? Então, queria que você abordasse essa questão, por exemplo, você que tem uma longa experiência no dia a dia convivendo com quilombolas, até com indígenas, eu queria que você falasse dessa experiência para a gente. Maravilha. Eu sou advogado, né? Além de ser ativista de direitos humanos, como eu me identifico, educador popular também, que é essa atividade de você pegar um pouco desse conhecimento que a gente vai obtendo, né? Principalmente na universidade, pela vida, e tentar transformá-lo de uma forma didática, né? Para as pessoas que também não tiveram essa oportunidade conseguirem entender o que se passa no mundo, né? Porque ser advogado, ser professor, né, de direito, é você trazer um pouco mais da cidadania para as pessoas, é isso que eu considero. Então, esses últimos anos eu tenho trabalhado diretamente na advocacia para a comunidade quilombolas, indígenas e de trabalhadores e trabalhadoras rurais, né? E especialmente em relação às comunidades indígenas e os povos indígenas e as comunidades quilombolas, a gente vê, né, principalmente nos espaços das instituições e também fora delas, o racismo, né? O racismo na lida, no trato, e o racismo, inclusive, quando consegue se materializar numa demanda jurídica, né? Então, nós tivemos algumas atuações aí em relação a crimes de racismo ou de injúria racial, que também é uma diferença, e acho que o mais emblemático deles foi o que aconteceu ano passado, né? Que houve um procurador de justiça do Ministério Público do Estado, estava fazendo uma palestra para uma plateia de estudantes de direito de uma faculdade particular de lá, e foi quando o áudio vazou nos WhatsApps de todas as pessoas, nas redes sociais, né, e chegou até a mim, e prontamente as pessoas do movimento quilombola e do movimento negro me procuraram para que a gente pudesse fazer uma estratégia de como não deixar isso passar em branco, né? Então a gente foi o advogado responsável por fazer a representação administrativa e criminal em relação a esse caso, né? Tanto no âmbito do Estado do Pará, mas também nacionalmente, no Conselho Nacional do Ministério Público, para que a gente conseguisse, para além de pedir que as previdências, as medidas cabíveis fossem tomadas, a gente conseguir também ganhar essa força, né, para dizer que também na Amazônia há racismo, porque por vezes as pessoas pensam que por as pessoas aqui terem traços, né, diferentes de pessoas do Rio de Janeiro, de Salvador, né, que às vezes, digamos, são mais pretas do que as pessoas que moram aqui, é como se não houvesse negros na Amazônia. Só que pelo contrário, né? Nós negros aqui somos diferentes dos outros lugares do Brasil, mas também somos negros, né? E o racismo, ele não vai apenas contra, digamos assim, as pessoas negras. Ele também vai às pessoas indígenas, né?
Então, quilombolas, negros, indígenas. Agora, essa correlação aí das palavras, né? Racismo com preconceito e discriminação, né? Que uma vai se agregando a outra na hora em que os fatos ocorrem, não é isso? Eu pergunto, na área ambiental, por exemplo, há uma discriminação, há o racismo contra os povos, contra os povos quilombolas, no caso os indígenas também? Esse tem sido um dos nossos maiores trabalhos ao longo dos últimos anos. Muito boa pergunta. Porque, além desse racismo que a gente vê nas relações, do ponto de vista ambiental, também é possível dizer que há um racismo ambiental. Por quê? Várias pesquisas comprovam que nas áreas onde as pessoas racializadas vivem, são áreas que há maior possibilidade, maiores chances de haver devastação do meio ambiente e de haver implementação de obras, né? Grandes obras. Aí você pode pensar mineradoras, portos, hidrelétricas. Então, você fazendo essa relação direta, a gente tem vários casos de comunidades quilombolas e povos indígenas, aqui na região inclusive, que têm os seus territórios, digamos, invadidos, né, por essas ações de devastação ambiental, para implementação de soja, por exemplo, e outras monoculturas, mas também de implementação de portos, de usinas hidrelétricas, né? E aí eles também fazem esse enquadramento como um racismo, né? Só que do racismo ambiental, que eles se chamam. Certo. Na sua área de advocacia, né, que você atua também, você poderia citar alguns exemplos recentes, de algum fato que ocorreu, algum cliente, algum conhecido? Sim. Inclusive, eu falei desse caso do procurador, que aconteceu em Belém, mas a gente recebeu aqui em Santarém. A partir de Santarém a gente fez essa ação. Mas a gente aqui em Santarém, inclusive esse ano, início do ano, nós recebemos o caso de uma quilombola que havia ido a um cartório para atualizar documentos de uma associação quilombola, e lá ela foi destratada, né? Foi racializada, e a gente entende que ela sofreu crime de racismo por parte de uma das pessoas que trabalhavam e trabalham, creio, nesse cartório. Então a gente fez já a apresentação dela na delegacia, né, e houve o registro do boletim de ocorrência, e estamos aí avançando nas outras estratégias jurídicas para também procurar que esse caso não passe impune também. Certo. Você é professor de universidade, você é professor da UNAMA. A gente ainda, infelizmente, se depara com casos dessa natureza dentro das próprias faculdades? Infelizmente sim, mas hoje, por exemplo, eu me sinto muito feliz de ser um professor universitário, porque quando eu fui estudante não tinha professores como eu, né, negros, de dreads, etc. Mas recentemente eu virei um professor universitário também, né? E eu percebo que tem muitos alunos negros nas salas, cada vez mais isso me alegra bastante, e parece que a gente sente uma afinidade que é natural. Mas eles mesmos relatam assim, dificuldades institucionais, né, de como certas questões que são específicas de um grupo que é uma minoria dentro de uma instituição lidam com eles, e dificuldades também com outros colegas, né, colegas brancos principalmente. E aí eu sempre procuro, nas aulas também, tentar, por meio do direito que eu disse, que é essa aproximação com a cidadania, e assim, não ser racista seria uma obrigação, na verdade, né? Está na Constituição, que todos devem viver sem qualquer discriminação de raça, cor, etnia. Sempre procuro fazer conversas, agregar e, de certo modo, me colocar à disposição também, né? Porque é uma tarefa que, infelizmente, não vai ser cumprida de hoje para amanhã, né? Então é uma coisa de gerações e gerações. Eu venho falando, Oswaldo, que se na geração do meu bisavô, né, lá 1880 e alguma coisa, ainda era permitido você escravizar, né, na época da escravidão, essa foi a maneira cultural que ele cresceu e se criou. Ele achava que era certo. Aí ele cresceu, se criou e criou meu avô assim. Então meu avô cresceu e se criou achando que não tinha problema achar que preto não era gente, ou tratar de maneira menor, ou então quando via um preto dar uma ordem, enfim, ou então achar que você vai falar uma palavra que vai magoar a pessoa, mas como não é uma pessoa, tudo bem, enfim. E aí de repente e ele cresceu e se criou assim, né? Então foi, digamos, melhorando na geração já do meu pai. Aí meu pai nasceu no meio de uma ditadura militar, onde você tinha ali cerceamento de liberdades, né? Então, de certo modo, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu acho que a nossa geração agora,
essa geração que está fazendo essa virada da chave. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que vai durar muitas gerações ainda. Então, por isso que oportunidades como essa, da gente conversar, né, sobre questões raciais, sem ser no mês da consciência negra, que é novembro, sem ser depois de algum caso específico, né, de racismo, são muito importantes, né, inclusive parabenizo a TV Impacto por isso, e devem ser reproduzidas cada vez mais, na minha opinião. Falar aqui sobre o dia a dia, muitas vezes, nas repartições públicas, né? Já houve também, assim, casos de que, infelizmente, algum servidor público acabou praticando um ato de injúria, mesmo de racismo, contra algum negro, algum índio. Eu mesmo, né, eu já trabalhei no Estado 2 anos, mas nesses meus últimos 2 anos eu tenho trabalhado como advogado mesmo, né? E mesmo como advogado, eu mesmo já fui alvo de racismo dentro de uma instituição, né? E houve uma retaliação que não foi uma retaliação direta, né? Porque há aquele racismo que é o racismo muito perverso também, que é chamar alguém de macaco, de animalizar, de exotizar, mas há aquele racismo que ele se sofistica mais. Então, nesse caso, no meu caso, como foi feito, né? Quando terminou aquele momento de reunião, disparou-se um e-mail me desmoralizando para uma lista de autoridades, né? Então, foi até um fruto dos meus primeiros textos falando sobre isso que eu publiquei num portal jurídico, né? E que o quanto é difícil você ser um advogado que tem muito orgulho de ser negro e estar nos espaços do sistema de justiça. Mas que, ao mesmo tempo, é muito, muito bom a gente sentir que a gente consegue continuar e, da nossa maneira, com a nossa atuação, com o nosso trabalho, seguir em frente. Eu acho que é assim que deve ser feito e é assim que a gente vai avançar. Que a gente fique imaginando assim, a gente que não tem nada, pelo contrário, acho que nós somos um povo, né? Nós somos brasileiros. E essa questão de cor, isso não representa nada para a gente que tem. Cada pessoa tem o seu perfil, tem o seu caráter, tem a sua maneira de viver. Eu acho realmente muito baixo, falando especificamente no caso do servidor, de receber uma pessoa que seja diferente de cor e não tratar bem, quer dizer, já chama o nome de servidor público, né? Então realmente a gente condena isso aí, porque é inaceitável, né? Acho que o brasileiro, independente de cor, de raça, de sexo, de religião, ele tem que se sentir como um povo que tem que viver unido, em paz, e trabalhar e defender o país para ter melhoria de qualidade de vida para todo mundo, né? Independente de cor, né? Então, eu acho que é por aí. Acho que essas conversas, assim, a própria família hoje, né, já conversa mais abertamente com os filhos, né, mostrando que não é por aí, né, o caminho. Com certeza. E em relação, Ciro, à punição, né, à criminalização, né, nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal já decidiu lá, e como é que você vê isso aí a nível nacional? Está dando algum resultado positivo? Tem resultados positivíssimos, assim, tanto por parte do Poder Legislativo, mas quanto também por parte do Poder Judiciário. Então, por exemplo, uma das grandes decisões do Poder Judiciário que o Supremo Tribunal trouxe foi da permissão da lei de cotas, na época da Universidade de Brasília, né, que foi quando se discutiu. Afinal, cotas é uma maneira interessante você tentar reparar essas questões históricas que ficaram em relação às pessoas de cor e de não cor. E aí o Supremo Tribunal falou sobre o princípio da igualdade que está na Constituição, que é mais ou menos dizer assim, olha, a questão do princípio da igualdade é a gente fazer uma leitura da equidade, que é tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Então, naquele momento, o Supremo Tribunal Federal falou que a população negra, historicamente, sofria com dados diferenciados de saúde, de educação, econômicos, e por conta disso, aquelas cotas nas universidades seria uma maneira importante do Brasil adotar enquanto uma política pública para que se avançasse. E do ponto de vista do Poder Legislativo, a gente já tem, por exemplo, as leis para os concursos públicos de porcentagem para pessoas negras, né, que são os pretos e pardos, segundo o IBGE. E outras ações também que a gente poderia elencar. Então, eu penso que há sim um avanço, né? Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, nós temos um avanço. E a nossa tendência, se a gente, né, for discutindo cada vez mais, estudando também sobre esse tema, encarando isso, a nossa tendência é ir avançando cada vez mais enquanto sociedade. Tá certo. Ciro, então, antes de a gente terminar, eu gostaria que você aproveitasse aqui a oportunidade para transmitir a sua mensagem exatamente como um educador também e mestre no assunto. Para quem nos assiste aí,
aquela recomendação de que é necessário esse assunto ser mais debatido e ser também levado em consideração, não apenas porque existe a lei que pune quem pratica injúria ou racismo, mas a questão da humanidade mesmo, né? Isso mesmo. A gente apela sim para a humanidade, né? Eu acho que essa questão das raças, ela foi uma questão criada, né? As pessoas, elas viam as diferenças de cor em algum momento da história, mas elas não destratavam as pessoas, não diferenciavam a maneira de tratar por conta disso. Já em algum momento isso mudou. Então isso significa dizer, se mudou uma vez, a gente consegue sim mudar uma outra vez. Reverter, então, né? Consegue reverter, a gente consegue sim que em algum momento no futuro a gente perceba que as pessoas são diferentes de cor, de credo, de religião, e que isso não seja um empecilho para que nós convivamos harmoniosamente, né? Como cidadãos que somos, como pessoas que estamos trabalhando, né? Estudando, conversando, enfim, fazendo cada um a sua luta para fazer a sociedade melhor e um lugar muito melhor para a gente viver, né? Imagina, a gente já vive num lugar tão lindo, que é um dos lugares mais belos do Brasil, que é Santarém, banhado pelo rio Tapajós, nesse ponto do rio Amazonas. Se Santarém se livrar do racismo um dia, imagina o quão isso aqui será potente, né? Mais ainda. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar. Tá certo, e a gente agradece aqui a sua presença na TV Impacto e queremos dizer que, do fundo do coração, nosso veículo de comunicação aqui condena qualquer tipo de racismo, de preconceito, porque o nosso interesse, inclusive ao também apresentarmos aqui os temas diferentes, é que nós tenhamos uma sociedade unida, né, forte e que seja uma sociedade feliz, né, total. E para que tenha essa felicidade é preciso que haja o respeito, né, respeito mútuo. Então, cada um se respeitando, com certeza nós teremos uma sociedade bem melhor. É isso? É isso aí, muito obrigado. Tá bom, Ciro? Obrigado aí pela sua presença. E é isso. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.